fazer astúcias e enganar os outros. No Nordeste tem um ditado que eu acho uma beleza e que explica o que é que eu quis dizer quando eu falo a astúcia ruim, a astúcia dos poderosos, que é a astúcia ruim, é muito diferente da astúcia do pobre, que é um fator de sobrevivência. E lá no sertão, lá no Nordeste, se diz uma coisa que eu acho muito boa: a astúcia é a coragem do pobre. Tá certo? É esse o sentido do picaresco aqui, é o sentido do quengo. Agora, achei muita graça porque uma professora de literatura americana, Candace Slater, ela fez um estudo sobre o meu romance e baixou lá no Recife para conversar comigo. Aí ela falou, eu falei dessa história que o quengo era o pícaro. Aí ela, com aquele sotaque, disse: "Ô Ariano, existem mulheres pícaras, quengas?" Aí eu disse: "Olha, existe, mas não é feminino de quengo, não. Você vai quebrar a cara, não vá por aí, não. Eu não sei se vocês estão me entendendo, porque eu não sei se vocês sabem o que é quenga. Essas mulheres generosas, etc. que... Então, vamos lá. Eu sou um devedor dessa cultura popular. As peças de teatro que eu escrevi, o meu próprio romance, todo, em sua imensa maioria, são baseadas nessas histórias populares, que para mim tem uma força muito grande, que as nossas invenções meramente individuais não alcançam. Olha, eu mostro sempre esse cartaz, estão entendendo? Foi de uma exposição que se fez no Museu de Arte de São Paulo, e que diz assim: arte no Brasil, uma história de 5 séculos. Eu mostro esse cartaz em todo canto, porque isso é um sintoma de uma coisa muito ruim que acontece com a sociedade brasileira. Vocês vejam uma coisa, aqui por trás dessa simples frase, tem um preconceito enorme. Arte no Brasil, uma história de 5 séculos. Isso significa que a arte no Brasil só começa quando os portugueses chegam. Quer dizer, todo o passado rupestre, por exemplo, do Brasil está ignorado por isso aqui. E, no entanto, essa arte rupestre existe. Está aqui uma... Isso é um baixo relevo em pedra, de uma pedra enorme que tem no sertão da Paraíba, na região da Caatinga, na Paraíba, Agreste, que seja a Pedra do Ingá. Vejam que beleza, é um baixo relevo, não sei se está dando para ver, parece a menorá, o candelabro judeu, não é? Que coisa bonita, medonha. Inclusive tem uma estrela de 6 pontas aqui. Não estou dizendo com isso que é judaica, não. Tá certo? Isso foi feito pelos antepassados dos nossos índios, mas veja que coisa curiosa, parece a menorá e tem uma estrela, como a estrela de Davi, de 6 pontas aqui. Olhe que beleza de desenho. Isso é um desenho rupestre da Serra da Capivara, no Piauí. As pessoas que não têm um conhecimento mais diário com a arte, às vezes pensam que isso é um veado mal desenhado. Não é, não. Isso é altamente bem desenhado. Eu gosto muito de uma história que aconteceu com Matisse, o grande pintor francês, foi do nosso século, né? Matisse, uma vez, fez uma exposição, e quando ele chegou lá, ele era muito engraçado assim. Quando ele chegou, estava um homem rindo diante de um quadro que representava uma mulher que ele tinha pintado, e o homem às gargalhadas. Aí ele disse: "Por que é que o senhor está rindo?" Ele disse: "Porque essa mulher está com a barriga verde." Ele disse: "Meu senhor, isso não é uma mulher não, isso é um quadro." Não é verdade? Isso é uma coisa lógica, hein? Está entendendo? Uma coisa é a mulher do Rialto, outra coisa é a mulher de quadro. Goethe dizia uma frase que eu acho genial. Ele dizia: um pintor que pintasse um cachorro igual aos cachorros que existem, não teria feito um quadro não, teria conseguido somente um cachorro a mais. Eu trouxe para mostrar a vocês também essa fotografia que representa uma cena do teatro indígena, né? E eu fiz muita questão de trazer, porque se vocês abrem qualquer manual de teatro brasileiro, qualquer manual brasileiro de teatro, vocês vão encontrar 2 afirmações. A primeira, de ordem geral, que o teatro nasceu na Grécia.
E a segunda, que o teatro brasileiro nasceu quando os jesuítas aqui chegaram com o teatro de Anchieta, etc, etc. A mim me parece uma coisa absolutamente clara, que o que nasceu na Grécia foi o teatro grego. Não é? Porque o teatro japonês não nasceu na Grécia. O teatro chinês não nasceu na Grécia. Não é? Então... Pois é. É uma coisa tão clara, não é? E o teatro brasileiro não nasceu quando os jesuítas chegaram, não. Os jesuítas trouxeram uma contribuição importantíssima. Mas já existia esse teatro aqui. Do mesmo jeito que já existia essa pintura maravilhosa, existia esse teatro extraordinário, que por acaso é um teatro, como o teatro grego, um teatro de máscaras, não é? Um teatro mítico, são divindades que estão aqui presentes, como no teatro grego primordial. E esse teatro tem que ser levado em conta. E foi da fusão do espetáculo indígena com o espetáculo negro e o espetáculo ibérico que surgiu esse extraordinário teatro popular brasileiro, que vejam que beleza. Olhem que coisa. Reparem que beleza, hein? Então isso aqui tem uma presença ibérica, negra e indígena. Eu falei na importância das outras etnias, eu sempre tive muita admiração pela cultura japonesa. E eu sempre dizia que o filme de Kurosawa, por exemplo, o filme de samurai, o teatro nacional e popular do Japão exerceu uma influência fundamental. O no e o kabuki, é dali que vem aquelas roupas, aquelas atitudes, aquele modo de representar. E eu achava que para nós brasileiros, claro que eu não queria que nós imitássemos Kurosawa, eu queria que nós fizéssemos em relação ao Brasil o que ele fez em relação à cultura japonesa. Então eu achava que o que para ele foi o no e o kabuki, para a gente é isso aqui. Então, muito bem. Então, eu prometi que terminava logo, mas estou demorando, mas vou acabar. Aqui é uma gravura feita pelo grande mestre da gravura nordestina, um homem do povo, que é poeta e é gravador. Chama-se J. Borges. E isso é A Chegada da Prostituta no Céu. Ele fez um folheto com esse título, com esse assunto, e aqui está, a prostituta está chegando ali, e o diabo e o marido da prostituta estão querendo puxar ela para o inferno, e ele ainda quer dar uma facada nela. E São Pedro está ali acudindo e puxando ela para o céu. Não é? Não precisa dizer, estamos todos lá de São Pedro, não é? Salva. Bom, e aí, da mesma maneira que eu procuro no teatro, baseado no folheto, o meu querido amigo Gilvan Samico, que eu considero o maior gravador do Brasil, ele parte das capas dos folhetos. Do mesmo jeito que eu parto da poesia narrativa dos folhetos para fazer meu teatro, ele parte. Essa gravura chama-se O Fazedor da Noite. O Fazedor da Noite está aqui, ele está espalhando a noite para cá, né? Aqui tem um homem, um pássaro oferecendo a maçã, acho que é o pecado, qualquer coisa. Aqui tem um anjo em cima do leão e o anjo refletido para o lado de cá. Essa gravura é lindíssima, dá para vocês terem uma ideia. E, finalmente, a última, eu trouxe uma fotografia de uma casa popular africana, que é muito bonita, e uma casa popular brasileira, que é muito bonita. Essa aqui são fotografias de outra querida amiga minha, que é uma grande fotógrafa também, Ana Mariane, e que ela... Vejam que beleza vocês vejam, o preconceito contra a cultura popular é tão grande que quando ela publicou um livro sobre essas casas populares, um crítico brasileiro disse que os mestres de obra do Nordeste provavelmente tinham que ter conhecido Volpe e Mondrian. Vocês imaginem o mestre de obra nosso conhecer Volpe e Mondrian. Aí eu, por brincadeira, disse ele, olha, você aqui, você pode até assistir, mas você não vai perguntar isso não, porque ele pensa que você está dizendo alguma pornografia, você é capaz de morrer, né? Você recebeu alguma influência de Mondrian, como o quê? Não entende o que é, né? Bom, de maneira
eu chego no fim, e eu quero então dizer isso a vocês, que, como eu disse, eu não tenho, como eu faço essa valorização da cultura brasileira, as pessoas pensam que eu tenho hostilidade a outras formas de cultura. Não tem nenhuma. Tá certo? O que é que eu teria contra Dostoiévski? Não tem nada. E outra coisa, não sou um fanista, não. Eu não gosto da pessoa porque é brasileiro, não. Nem gosto da pessoa porque é popular. Eu gosto disso porque é bom. Tá certo? Agora, também, quando eu tenho hostilidade a uma figura da cultura massificada, que eu não quero nos impor aí como modelo, contra esse eu tenho. Muita coisa. Tem muita coisa porque não presta mesmo. Esse povo agora fica com essas coisas. Outro dia um jornalista me perguntou, é até meu amigo ele, mas ele perguntou porque ele o viu. Ele pessoalmente talvez nem perguntasse, acredito que não perguntava. Ele disse, é verdade que as pessoas como você não querem que a injustiça social acabe no Brasil, porque então acabaria a arte popular? Era o que faltava. É claro que se acabar a injustiça social, se pode acabar. Se acabar a popular, eu quero que acabe. Não tem nada não. Eu prefiro que acabe. Mas isso é um sofisma, o dilema não é esse não. Aí ele disse, mas a arte popular é uma arte primitiva, sob a forma da forma. Não é. Não é verdade não. Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma estrofe da cultura popular brasileira que o grande poeta simbolista francês Mallarmé assinaria. Quer ver? Repare se não é. No tempo em que os ventos sus faziam estragos gerais, fiz barrocas nos quintais, semeei cravos azuis. Não existe cravo azul não, mas pronto, existe. Passa a existir. No tempo em que os ventos sus... Veja como é bonito. No tempo em que os ventos sus faziam estragos gerais, fiz barrocas nos quintais, semeei cravos azuis. Nasceram esses tafus amarelos como cidro. Prometi a Santo Isidro, com muito jeito e amor, levá-los quando lá for em uma taça de vidro. Não é não. Mallarmé não assinaria não, Cassiano? Assinaria, tenho certeza, não é? Beleza. Depois ele me perguntou, ele disse, você não acha que para os violeiros e cantadores nordestinos seria bom que eles vissem televisão? Ele pensa que não veio. Vê! Eu vejo televisão, os violeiros veem. Agora, que isso não nos faz perder o senso crítico. Eles são altamente bem informados. Veem tudo, sabem tudo. Agora, acontece é que eles transformam tudo que veio de acordo com a sua cultura. Ele fez um verso sobre as desventuras conjugais da família real inglesa, que eu achei uma beleza. O verso foi o seguinte, ele disse, era uma matéria de 6 linhas, ele disse, na Inglaterra as coisas andam feias, todo mundo por lá endoidecendo. Todo dia é uma princesa sem marido, ou um príncipe que só fica vivendo. Ou a carne da vaca fez efeito, ou o chifre do boi está fazendo. Bom, então, esse é o meu assunto. Vocês não me deem muita corda não, senão a gente só vai sair daqui de noite. Mas então eu vou concluir. E então eu digo, como é que nós vamos deixar de lado uma cultura como essa, que é a expressão do nosso país e do nosso povo, e que pode ser uma lição para todos nós. Deixar de maneira nenhuma. E então vocês que são jovens, agora os que já estão com a cabeça branca como eu, a gente já está mais para lá do que para cá, o importante são vocês, não me deixem cair a chama da cultura brasileira. Isso não significa nem ufanismo, nem exclusivismo, nem chauvinismo da minha parte, não é? Eu não tenho por nenhuma cultura, nenhuma hostilidade. O que eu quero é fortalecer a nossa, porque então qualquer coisa que vem de fora, em vez de ser uma influência que nos descaracteriza, que nos esmaga, que nos corrompe, passa a ser uma incorporação que nos enriquece. Desculpe o desarrumado das minhas palavras e muito obrigado pela atenção com que me ouviram.